Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Tudo pela pátria. Investigação sobre ex-chefe da Receita encontra digitais de Jair Bolsonaro no escândalo das joias. Já fez um crime! Mundo Paralelo. A estratégia bolsonarista para tirar o foco das acusações que pesam sobre ex-presidente e comparsas. Apesar da Polícia Federal ter ido 3 vezes na minha casa. De olho em 2026, senador Rodrigo Pacheco muda o tom com o governo em meio a negociações de dívidas em Minas Gerais. E Arthur Lira suspende trabalho de comissões na Câmara. Muita insatisfação ao Congresso Nacional foi o comportamento do governo federal. Com TCU, com tudo. Como o governo Lula ajudou a salvar negócio bilionário de velhos conhecidos, os irmãos Batista da JF. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Alô, salve, salve! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias. Hoje, quarta-feira, 10 de julho de 2024. Um salve especial para você que vem conosco. Um empresário do agronegócio que emprestou uma casa para Bolsonaro se hospedar em Miami, na Flórida, enquanto o movimento golpista tomava forma por aqui, né? A gente lembra do golpe que aconteceu, da tentativa do golpe, na verdade, que aconteceu em 8 de janeiro de 2023. A revelação é de Aguirre Talento, do portal UOL. Agora, César, o UOL procurou o empresário que não negou nada. Nada. Que não negou a notícia. E aí, sabe o que ele alega? Que, não, tinha uns reparos na casa para fazer e eu dei um dinheiro em espécie que era para o Bolsonaro acertar. Ali, a casa tinha uma outra coisa, hidráulica, tinha um problema aqui e ali na casa e eu achei que era uma boa ideia dar um dinheiro em espécie pro Bolsonaro fazer a manutenção da casa que o eu acho que assim, é fundamental esclarecer o quanto antes essa história das atas, para se ter certeza, olha, foi isso, acabou, quem venceu foi o Maduro. Eleição apertada é uma coisa que acontece no mundo inteiro, nos Estados Unidos. A eleição, a diferença às vezes é de 1% dos votos, né? Aqui no Brasil também foi muito apertada a eleição e nem por isso a gente colocou em dúvida a credibilidade do governo, né? E o direito desse governo assumir e tocar a agenda adiante. A campanha de anos que se faz na imprensa brasileira contra o governo chavista, como também faz contra o petismo. A gente pode fazer um paralelo, mais ou menos, né? Um governo que sofreu golpe de Estado, que reverteu porque a população foi lá defender o seu presidente. Então, tem todo um histórico. Como eu disse, foram montados grupos em Miami, financiados pela CIA, para fazer essa descredibilização do processo eleitoral. Então, isso tudo conta, né? Não vou dizer que não existe oposição, existe uma oposição forte, agora ainda mais fortalecida, ganhou, né, coesão com a saída dessa Corina, que era, como a Fernanda falou, muito polêmica. Foi uma pessoa que ocupou uma cadeira da embaixada do Panamá, numa reunião da OEA, para denunciar o governo dela, para pedir intervenção no país dela. Então, é uma pessoa difícil. A saída dela, colocar no lugar esse embaixador, deu uma outra cara para a campanha. Mas eu acho que a gente não pode descontar a narrativa constante, permanente, a campanha permanente que a mídia ocidental faz contra o governo da Venezuela. Minhas caras, meus caros, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que é um dos órgãos ligados à ditadura do país, anunciou ontem, depois da meia-noite, a vitória de Nicolás Maduro sobre Edmundo González. Com 80% dos votos apurados, 51,2% para o tiranete e 44,2% para o oposicionista.
Institutos que haviam feito pesquisas apontavam a vitória da oposição até com largueza. O Instituto Delfos, por exemplo, previa essa vitória algo em torno de 60 a 28, mas apontava 68% dos eleitores de Maduro se mostram muito dispostos a comparecer à votação. 48,4% de González dizem a mesma coisa. Então, o comparecimento certo dos maduristas, dos chavistas, era maior, né? O índice era maior. E sim, ali pela tarde eu fiquei acompanhando o noticiário e havia uma preocupação na oposição com o que se considerava um comparecimento abaixo do esperado. Por que isso ocorre? Bom, democracia também precisa de confiança. Em 2015, havia ali a expectativa de que a oposição fizesse uma maioria expressiva no parlamento, e fez. 76% compareceram para votar. Bom, houve uma sequência de crises, nem vou entrar no mérito. Na eleição de 2018, Maduro tendo desqualificado da disputa, tirado da disputa com a ajuda da justiça, também contaminada pelo governo, seus opositores, aí só 46% compareceram e houve um chamamento pelo boicote às eleições. Bom, vocês vão dizer, Reinaldo, a eleição na Venezuela é limpa, consta que eles têm um sistema que pode fazer uma eleição limpa. Ter um sistema que pode fazer uma eleição tecnicamente correta não quer dizer que ela seja. Né? Primeiro que não existem os elementos de certificação. Atenção, existem as condições técnicas para isso, mas os elementos políticos de certificação de que a contagem está correta. A diferença do que disse o Tiranete sobre o TSE, lá sim não existe esse controle. Né? Então, mas, vamos lá, ainda que a contagem esteja correta, as eleições são fraudulentas, mesmo assim. Sabe por quê? Porque democracia também é um conjunto de regras, democracia também é um conjunto de valores. E mesmo com as peculiaridades de cada país, elas precisam, essas regras, ser as mesmas para todos. E não é o que acontece na Venezuela. Dou um exemplo gritante. 40% do país não tem acesso à internet, por exemplo. Né? A televisão é muito importante. E Maduro tem acesso à televisão, ele não sai da televisão. E a oposição não tem direito aos meios de comunicação, não tem acesso. Portanto, vejam só, a eleição já é fraudada pela sua própria natureza. Né? Por isso me opus a que o TSE fosse como observador, especialmente depois da ofensa feita por Maduro, e também me opunha à presença de Celso Amorim lá, né? Assessor especial do Lula, como um observador. Um observador e, de certo modo, um certificador do resultado, o que é péssimo. Né? Nessas condições que eu estou dizendo. O que vai fazer a oposição, meus queridos, não sei. Né? Das outras vezes, pelo menos uma vez, de maneira muito clara, não reconheceu o resultado e aí foi uma crise sem fim. Desta vez, tanto o governo como a oposição diziam quem ganhar leva. Só que a oposição dizia isso e havia a certeza da vitória que agora nós estamos vendo foi frustrada. Né? Maduro poderia apostar numa transição, claro. Essa é, digamos, a hipótese otimista. Mas depois do que ele fez com o grupo de barbados, aqueles que fizeram acordo para a eleição, dizer o quê? Esse é o cara que em 2013 disse que Chávez apareceu para ele na forma de um passarinho, dizendo que ele era ungido. É o cara que fala com passarinho. Aliás, ontem, quem tuitou falando fora ditador e que era a hora da liberdade, que a esquerda, o socialismo, a miséria tinham ido embora, foi o Milei, né? Que é o homem que fala com cachorros. A democracia é o regime de gente que fala língua de gente. É isso aí. Mais um pouquinho sobre a situação de Alexandre Ramagem, pré-candidato do PL de Bolsonaro à Prefeitura do Rio, mas as investigações da BIM Paralela
estão apontando para coisas muito sérias, verdadeiramente sérias. Tem o lado aí, Fábio, quase pitoresco, né, de um ex-militante de extrema esquerda que foi recrutado para ser espião, estava no gabinete do então vice-governador Cláudio Castro para espionar o Wilson Witzel, que de aliado passou inimigo do Bolsonaro, segundo o que se apura. Então tem isso, tudo muito triste, tá? Mas tem coisas muito sérias. Ele era o homem da ABIN. Ele está disputando eleições agora. E ele dava algumas orientações bem estranhas para Jair Bolsonaro, na qualidade de um homem da comunidade de informações. Que orientação ele dava para Bolsonaro? O que é que esse patriota dizia? Contem para Titio Rei, vai. A Polícia Federal encontrou arquivos do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, que mostram orientações sobre como o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria agir para atacar o sistema eleitoral do país. O material foi obtido durante a quebra de sigilo de e-mails de Ramagem. A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo as investigações, o conteúdo dos e-mails incluía estratégias sobre o que deveria ser dito por Bolsonaro para desacreditar o sistema eleitoral, também as palavras a serem usadas para mentir sobre supostas vulnerabilidades das urnas, argumentos falsos para disseminar informações igualmente falsas sobre os sistemas de votação. Nos arquivos, Ramagem orienta Bolsonaro a falar constantemente que as urnas não são seguras. É crível, assim, crível é, bom, Fábio, crível é porque aconteceu, né? Está comprovado que aconteceu. Agora, vejam que coisa lamentável, que coisa... Então, você tem um sistema de informação. Qual é a natureza de um sistema de inteligência? Todos os países têm sistemas de inteligência. Qual é a natureza de um sistema de inteligência? Para que serve um sistema de inteligência? Eu vou dotar o chefe de Estado de informações que não estão pipocando por aí, informações de bastidores, não sei o quê, para que o governo não seja surpreendido. E isso não pode se confundir com a mera bisbilhotagem. Eita, quase que não sai. Você não vai bisbilhotar a vida alheia. Eu vou saber hoje o que fez a Larissa porque eu não gosto dela. Não, não pode. Há de ser coisas que têm a ver com a segurança do Estado, com a defesa da Constituição, né, que podem ameaçar a estabilidade do país. Imaginem o que o serviço de inteligência na França não está fazendo agora.
Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de domingão, num momento repleto de polêmicas por todos os lados e com um denominador em comum: derrotas e desespero para a extrema-direita aqui no Brasil e em várias partes do mundo, como mostrarei para vocês no nosso encontro de agora. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Depois conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, muitas polêmicas, né? Começando aqui com esse personagem que foi colocado pela extrema-direita aqui no Brasil e em várias partes do mundo como um ícone que representa muitas coisas, muitos valores que eles apregou da boca para fora. O senhor Elon Musk, um homem de família, um homem religioso que defende valores, enfim, né? Só que ele veio à tona nessa semana que passou fazendo uma coisa no mínimo reprovável, né? Falando da sua vida pessoal, mas desmerecendo, desqualificando, aviltando, injuriando a sua própria filha, que não quer mais o nome dele, foi para o cartório, pediu para tirar o nome dele, não quer dinheiro dele, enfim. Isso parece ter mexido muito com os brios da cabeça, né, de uma figura que só pensa em dinheiro. Como alguém não quer o dinheiro dele, como alguém não quer o nome dele, alguém que tem o sangue dele. Então, ficou muito perturbado e achou que isso é coisa do comunismo, que a filha virou comunista. Então, o comunista tem isso, né, na cabeça do senhor Elon Musk, que a pessoa nasce homem e quer virar mulher, ou nasce mulher e quer virar homem. Isso para ele também seria uma grande deformação. Então, a filha pegou um vírus, né, um vírus mental. E ela não gostou, evidentemente, desse tipo de situação, porque ela estava se colocando no campo discreto, né? De uma vida discreta, sem querer aparecer, sem dar entrevista, sem nada. Mas o pai entrou nessa e quando o pai ataca, da forma como ele fez, de uma forma tão vil, está atacando milhões e milhões de pessoas e de famílias mundo afora, né? Então ela veio a público e temos essa matéria aqui. Filha de Elon Musk se manifesta após receber ataques transfóbicos do pai e diz que vai desmascarar empresário. Vejam só, dinheiro não é tudo. A prova é isso, né? Uma criatura que é bilionária, mas é totalmente fracassado, né? Em termos de constituir uma família, pelo menos nesse modelo que a extrema-direita joga o tempo todo para fora, né? Um homem incapaz de ter ali próximo dele, né, as pessoas, os próprios filhos, né? Vivian Jenna Wilson diz que nunca teve qualquer referência paterna e que era assediada pelo bilionário na infância devido à sua feminilidade. Então, gente, tem uma coisa meio ambígua nessa fala dela aí, né? Isso precisa ser esclarecido, né? Que tipo de assédio o senhor Elon Musk fazia com o filho pequeno que tinha esses comportamentos mais próximos de meninas, né? Ou de uma menina. Vivian reforçou no post em questão que tudo que o pai fala sobre ela é pura invenção, já que o empresário jamais esteve presente em sua criação. Abre aspas. Essa coisa toda é completamente inventada e há uma razão para isso. Ele não sabe como eu era quando criança porque simplesmente não estava lá. No pouco tempo que esteve ao meu lado, ele me assediava implacavelmente por minha feminilidade e estranheza, como ele dizia, relembrou a jovem. Então, gente, tá aí, né, o ícone dessas criaturas que parece estar com a sua vaidade muito atacada e resolveu apoiar a campanha de Trump, que se coloca agora contra qualquer tipo de movimento ligado à diversidade, como se isso fosse o mal da humanidade, né? Então agora virou um fundamentalista de extrema-direita. Só que aqui no Brasil ele dá uma banana para essa gente toda, né? O Bolsonaro, o clã Bolsonaro, a de extrema-direita. E aí, navegando em relação a outra polêmica, que foi a abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, eu me deparo com vídeos aqui da extrema-direita. Aí, gente, esse aqui merece um destaque, né? O pastor Marcos Feliciano, deputado de extrema-direita, que está dizendo o seguinte: a Europa toda está indo para o islamismo porque eles querem mesmo, o que o homem quer é que tenhamos uma sociedade diferente, machista, autoritária, sem direitos iguais, né? Compare aqui, repare a fala da criatura aqui. Vamos lá. Só que por causa do progresso, ninguém mais prega a Bíblia com medo de ser preso.
Como é que você vai explicar hoje? O cara já parte desse pressuposto, né? Ninguém prega mais a Bíblia porque tem medo de ser preso, né? É mesmo, né? Puxa vida. Para alguém fazendo um casamento dizer, assim como Cristo é o cabeça da igreja, convém que o marido seja o cabeça. Vai falar isso hoje nas igrejas. Essa onda de feminismo. Vai levantar uma irmã e dizer, pastor, não, direitos iguais. Entendeu? Então, pastor, não tem que ter direitos iguais, né? Tem que ser diferente mesmo, né? Como há 5.000 anos atrás, né? Esse é o mundo ideal para o senhor, né? Nós fomos afrouxando, a gente está se adequando a esse mundo. O mundo quer ver diferença. Na Europa não se vê mais diferença no cristianismo. Então o mundo quer ver diferença, né? Quer ver o homem mandando em tudo, né? Essa sociedade medieval da cabeça do pastor, né? Esse mundo bolsonarista, de extrema-direita, Elon Muskista, né? Se a gente puder usar essa expressão também, né? Enfim, isso tem a ver com a cerimônia da abertura dos Jogos de Paris. Gente, eu comentei aqui com vocês, é impossível que um grupo de organizadores tenha pensado a abertura de Jogos Olímpicos para profanar uma pessoa, um país, uma religião, um partido político, um segmento da sociedade. Não tinha o menor sentido que isso fosse a essência. Mas as pessoas que têm esse vírus, né, da extrema-direita na sua alma, elas conseguem enxergar apenas o obsceno, o profano, o ruim, o negativo, o pecaminoso, enfim, esse tipo de situação. E aí teve que vir o diretor da cerimônia toda a público para explicar. Eu acho que eles cometeram um erro, né, a cerimônia da abertura dos Jogos Olímpicos, porque eles poderiam ter feito aqui como fazem aqui os carnavalescos aqui no Brasil. Eles dão um roteiro do desfile para os jurados, para os apresentadores, para as pessoas que vão participar da transmissão, para os comentaristas, porque o cara vai lendo o roteiro e vai dizendo o que significa aquilo. Eles deixaram aquilo a boa interpretação da sociedade de uma maneira geral, só que eles ignoraram que tem gente muito tacanha, né? Gente muito complicada da cabeça. Diretor da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris nega ter zombado da última ceia. Gente, o que ele fez? Ele pegou aqui, mais uma matéria, né, falando sobre isso, Olimpíadas 2024. Diretor de cerimônia explica inspiração para a festa e comenta a polêmica da Santa Ceia. Gente, o que inspirou ali os organizadores foi uma festa dos deuses, né? Inspirada ali pelo Dionísio, né? Pelo deus Dionísio, que lá na mitologia grega, e vamos lembrar, né, que os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia Antiga, né? O Dionísio era um protetor daqueles que não eram assimilados, né, de um modo geral, pela sociedade, pelas polis nas cidades gregas, né?